Fala galera do sétimo ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre clima e formações vegetais no Brasil. Tá? Especificamente abordaremos a dinâmica climática brasileira, tipos climáticos do Brasil e também vegetação, que é um reflexo do clima. Bom, antes de começar a falar um pouco sobre a dinâmica climática que existe no Brasil, é importante a gente ressaltar que a dinâmica atmosférica, ela apresenta uma série de características de variáveis que vão se alterando dependendo do lugar. Tá? Então, quando a gente pensa na circulação, por exemplo, das massas de ar, nós estamos pensando em uma série de fatores que vão compor e permitir que as massas de ar circulem pelo território. Nessa imagem específica, a gente tem uma imagem das massas de ar no verão e uma imagem das massas de ar no inverno. Tá? Só para a gente começar a compreender um pouco mais, em vermelho são massas com temperaturas mais quentes. Em azul são massas com temperaturas mais baixas. Então a gente vê que no verão o Brasil possui uma dinâmica de massa de ar específica e no inverno existe uma outra dinâmica de massa de ar. Então, nessas duas estações a gente consegue perceber essas transformações na dinâmica de circulação atmosférica no território brasileiro. A massa equatorial continental, ela tem a sua origem lá na Amazônia, tá? Ela é influenciada pela proximidade com a linha do Equador. Linha do Equador tem baixa latitude e, consequentemente, apresenta temperaturas mais elevadas. Tá? Então, é uma massa de ar que possui elevado nível de pluviosidade. Pluviosidade é volume de chuva. Tá? A massa equatorial atlântica, ela atinge ali algumas regiões brasileiras e ela tem sua origem no Oceano Atlântico, sobretudo ali naquela parte da região Nordeste. E aí, por ser uma massa de ar que é gerada no oceano, ela carrega duas características: elevada temperatura, por estar próximo ali da linha do Equador, e também um volume de umidade interessante. E aí, na medida em que essa massa de ar se espalha pelo território, vai perdendo umidade, vai perdendo pluviosidade. Temos a massa tropical continental, que tem a sua origem ali na depressão do Chaco. O Chaco é uma região do Paraguai que é análoga ao Pantanal. Tá? O bioma Pantanal ele começa no Brasil e vai até o Paraguai. Só que no Brasil nós chamamos de Pantanal. No Paraguai ele é chamado de Chaco. Tá? Então essa é uma região que é a origem dessa massa de ar tropical continental. Tropical continental porque ela se forma dentro do continente e vai indo em direção a outras áreas. Tá? Tem a massa tropical atlântica, que é uma massa de ar que se origina ali nas proximidades do Trópico de Capricórnio e ela atua com certa frequência na faixa litorânea do Brasil. E ela é uma massa tropical e, sendo uma massa tropical, ela é carregada de temperaturas mais altas e também índices de pluviosidade, ou seja, nível de chuva, volume de chuva muito alto. Você tem também a massa polar atlântica, tá? Já é uma massa de ar que ela se forma em uma área de alta latitude, então ela tem temperatura muito mais baixa. E é uma massa de ar que ela tem a sua atuação no inverno. Então, no inverno, a massa polar atlântica ela vem entrando pela região sul do Brasil e vai se espraiando para diversas partes do território nacional. Aqui nós temos uma imagem que é interessante, que tem a ver com um fenômeno que nós chamamos de rios voadores. Tá? E o que seriam esses rios voadores? Vamos entender essa imagem passo a passo. O ponto número 1, ali que está no Oceano Atlântico, tá? Você tem ali um elevado nível de evaporação de água. Se evapora muita água, a gente vai se formando nuvens carregadas de umidade que gera, posteriormente ela gera pluviosidade, tá? Que é chuva. Então, formam-se nuvens de chuva. E aí essa massa de ar, ela vem para dentro do território e a gente chega ali no número 2, que é a parte da floresta amazônica, ou seja, tem a evapotranspiração. O que é evapotranspiração? É quando os vegetais começam a evaporar a água que eles possuem, então essa evapotranspiração aumenta o volume de umidade na atmosfera
Então a atmosfera ela é mais carregada ainda de umidade e os ventos vão arrastando essas nuvens cheias de umidade até o ponto 3. No ponto 3, esse vento, essas nuvens carregadas de umidade, elas esbarram na Cordilheira dos Andes, tá? E aí a Cordilheira dos Andes é uma das maiores cadeias de montanhas do mundo, tem mais de 5.000 metros de altitude, e aí quando essas nuvens esbarram na Cordilheira dos Andes, elas dão uma volta e retornam para dentro do território brasileiro. E aí a gente chega no ponto 4. Essa umidade se precipita parcialmente na região amazônica e na bacia do Rio Amazonas. E o resto dessa umidade se espalha pelo Brasil. Pega ali parte do sul do Nordeste, parte do Sudeste e parte do sul do Brasil. Então, na verdade, uma nuvem de chuva que se origina lá no Atlântico, na faixa equatorial, ela passa pela região norte, bate na Cordilheira dos Andes, volta e se espalha para outras regiões do Brasil, como o Sudeste, o Centro-Oeste e a região Sul. Então, esse fenômeno dos rios voadores, ele nos diz uma coisa. Se nós desmatarmos a floresta, a gente vai impactar diretamente o nível de chuva na região Sudeste e na região Sul. Então a gente não pode desmatar a floresta porque a gente cria esse impacto nesses rios voadores. E também não podemos esquecer que a região Sudeste do Brasil é a região que tem o maior número de pessoas no país. Então é a região demograficamente mais densa, tá? É a mais populosa. Então se a gente cria um impacto na natureza que reduz o volume de chuva no Sudeste, que é a região mais populosa do Brasil, nós temos aí um problema gravíssimo a ser resolvido. Bom, o clima ele sofre diversos tipos de influência. Uma delas é o relevo, tá? Nessa imagem que a gente está vendo é o Morro da Igreja, lá em Santa Catarina, que é o lugar que apresenta o registro mais baixo de temperaturas no Brasil, foi registrado nesse morro, tá? Lá em 1996, quando foi registrado menos 17,8 graus. Essa é a temperatura mais baixa já registrada no Brasil. Obviamente que os registros de temperatura são muito recentes na história da humanidade. Então a gente não consegue afirmar se ao longo de toda a história do mundo, do Brasil, perdão, esse é o registro de temperatura mais baixo. Mas desde o momento que nós passamos a registrar, essa é a temperatura mais baixa que nós já encontramos no território brasileiro. Um outro fator que influencia o clima é as chamadas latitudes, tá? E as zonas térmicas. A gente já trabalhou isso. Vocês sabem muito bem que laranja é a zona tropical. A zona tropical que é a região do planeta que mais recebe incidência luminosa, ou seja, energia solar. Nós temos a zona temperada em amarelo. Tem a zona temperada do sul e a zona temperada do norte, que é uma região em que o clima é mais ameno. Então você já consegue encontrar temperaturas aí baixas nessas regiões. E tem a zona polar ártica e a zona polar antártica, que são as duas regiões polares do planeta, onde a incidência de raios solares é muito baixa e, consequentemente, a temperatura é bem menor se comparado, por exemplo, à zona tropical, à zona equatorial. Outros fenômenos que também influenciam o clima. A continentalidade e a maritimidade, tá? Quanto mais próximo do litoral ou mais afastado do litoral, isso vai variar o tipo climático. Se eu estou nas proximidades do litoral, a minha amplitude térmica é menor. Se eu estou mais afastado do litoral, a minha amplitude térmica é maior. E o que é amplitude térmica? Amplitude térmica é a diferença entre a maior e a menor temperatura que foi registrada em um mesmo lugar durante um dia. Tá? Em áreas litorâneas, a tendência é que a amplitude térmica seja menor. Ou seja, numa área de litoral pode ser que durante o dia faça 39 graus e à noite faça 35 graus. Durante a noite, numa área do interior, afastada do litoral, durante o dia a gente pode ter 39 graus e à noite 20. Então despencou muito a temperatura. Por que despenca a temperatura?
ou a temperatura pode ficar mais próxima? Depende da proximidade de água. A água ela retém calor e quando a luz solar cessa, ou seja, o sol se põe, a água libera calor. Então, nas regiões próximas do litoral, esse calor que a água está liberando contribui para manter a amplitude térmica baixa. Por isso que, por exemplo, em Copacabana, durante o dia pode fazer 37 graus e à noite faz 35, porque à noite a água está liberando calor e mantém a temperatura alta. Se a gente for a Bangu, é o processo contrário. Durante o dia pode ter 37 graus, à noite pode chegar a ter 20. Então despenca por causa da continentalidade, ou seja, do afastamento em relação à água. Tem também as correntes marítimas que servem para... Na verdade, o que são correntes marítimas? São massas de água que se deslocam nos oceanos e têm características próprias de temperatura e salinidade, tendo influência sobre o clima. Então, a corrente marítima ela consegue influenciar o clima, obviamente que ela influencia o clima do litoral, ela não influencia o clima no interior de um continente. Se você for no interior da Ásia, não tem corrente marítima para fazer influência. Agora, se você vai no litoral, por exemplo, da Ásia, você vai encontrar as correntes marítimas que vão gerar essa influência. Se a corrente marítima ela surge, por exemplo, na zona tropical, ela é uma corrente quente, tem temperaturas mais elevadas. Se ela surge numa zona polar, ela tem temperaturas muito mais baixas. Então, essas correntes influenciam o clima nesse sentido. Áreas tropicais, maior facilidade de evaporação de água. Áreas polares, chove menos. Por quê? Porque evapora menos água. É muito mais difícil a gente evaporar uma água que está a 10 graus do que evaporar uma água que está a 37 graus. Tá? E por último, a ação humana, tá? Que também influencia a dinâmica do clima, porque o ser humano, a ação antrópica, ela está impactando a natureza. Existe o desmatamento, poluição, queima de combustíveis fósseis, tudo isso impacta a natureza e impacta o clima. Tanto é que nós sofremos aí hoje os problemas do aquecimento global, que nada mais é do que um fenômeno natural. Tá? O aquecimento global ele é um fenômeno natural do nosso planeta Terra. Só que é um fenômeno que ele está sendo catalisado, ele está sendo acelerado devido a uma série de ações humanas. Então, por isso que a gente coloca também a ação humana como um influenciador do clima no Brasil e também, consequentemente, no mundo. No caso dos tipos climáticos que tem no Brasil, o Brasil apresenta o clima tropical, tá? Que é encontrado no centro-oeste, parte da região norte, sudeste e nordeste, e é caracterizado por verão quente, chuvoso e inverno ameno e seco. Então, o clima tropical ele vai apresentar essas características com temperaturas mais altas no Brasil. A gente tem dentro da região norte, a gente encontra parte de clima tropical e parte de clima equatorial. O clima equatorial ele tem grande umidade e alta temperatura o ano todo, tá? Então, em áreas de clima equatorial é difícil a gente conseguir definir as 4 estações, porque basicamente é verão o ano inteiro, sempre tem temperaturas muito altas. E o índice, o volume de chuvas é muito grande nessas regiões. Na região do clima tropical, as chuvas convectivas são resultantes da evaporação provocada pelas altas temperaturas. E aí, chuva convectiva é quando você tem evaporação de água em grande intensidade, forma aquelas nuvens carregadas e depois essa nuvem satura, tá? Exemplo de chuva convectiva é aquelas que a gente chama de chuva de verão, que durante o dia faz um calor muito grande e evapora muito a água e no final do dia vem aquelas pancadas de chuvas muito fortes. O Brasil tem um clima litorâneo, que é úmido, litorâneo, ou seja, está no litoral e é úmido justamente por estar no litoral e conseguir ali ter uma frequência de evaporação de água muito grande. Tá? A massa de ar que exerce maior influência nesse clima é a tropical atlântica. Atlântica porque vem do Oceano Atlântico. E nesse tipo de clima, o inverno é menos chuvoso e o verão é mais chuvoso. Tá? A gente costuma confundir estação chuvosa com inverno. Inverno é estação do frio. Estação chuvosa é verão. Tá? Não façam essa confusão. Chuva, verão. Frio, inverno. Isso no caso brasileiro.
Tem o clima tropical semiárido, tá? Esse clima tropical semiárido, ele é um clima que a gente encontra lá no sertão nordestino, que ele apresenta características de semiaridez, ou seja, ocorre baixa pluviosidade. Em outras palavras, chove pouco nessa região, tá? E por chover pouco, isso gera uma série de problemas socioeconômicos para a região Nordeste. No caso do sertão nordestino, tem uma área que é chamada de Polígono das Secas, e nessa área tem uma escassez hídrica muito grande, e ela é acentuada por períodos de seca muito prolongada. A gente está falando de regiões que às vezes ficam 6 meses sem nenhuma chuva. Então, a gente aqui do Rio de Janeiro não fica nessa situação de ter 6 meses sem chuva. Mas no Nordeste tem regiões que pode ficar de 6 meses até 1 ano sem chover. Então, é uma aridez muito grande. O Brasil tem o clima tropical subúmido, tá? Que é esse clima tropical subúmido. Ele é sujeito à ação de duas massas de ar, a tropical atlântica no verão e a polar atlântica de forma mais acentuada no inverno, tá? Esse tipo de clima ele apresenta umidade praticamente constante ao longo do ano, ocasionado por chuvas frontais. É quente durante o verão e frio durante o inverno, tá? Durante o inverno ocorrem as chamadas frente fria, correspondendo à chegada de massa de ar frio vindo do sul. Nesse caso, o tempo tende a mudar rapidamente. Uma questão interessante é que as chuvas frontais. O que são as chuvas frontais? É quando duas massas de ar, uma massa de ar quente e uma massa de ar fria se encontram, tá? Quando elas se encontram, a massa de ar quente sobe, a massa de ar fria fica por baixo. Na medida em que a massa de ar quente sobe, ela resfria, tá? E aí a umidade sai do estado gasoso para o estado líquido, a nuvem satura e acaba precipitando, ou seja, chove. Então esse tipo de chuva, quando duas massas de ar de características diferentes, uma quente e uma fria, se encontram, nós chamamos de chuvas frontais. A região nordeste do Brasil, ela apresenta características climáticas bem distintas do litoral para o interior, isso é interessante. Se você estiver na área litorânea, chove com regularidade, mas se você estiver no interior, no chamado sertão, você vai encontrar ali escassez hídrica, ou seja, falta de água com maior frequência. No litoral, o clima é tropical úmido, com chuvas no inverno. E no interior, ocorre o tropical semiárido, que impõe uma rigorosa escassez hídrica. Então, no litoral você encontra chuva. No interior você não encontra essa chuva com facilidade. Fechamos por hoje. Semana que vem a gente continua na próxima aula.